Concorrência está mais dura em 99? Eu penso que sim, penso que o rally foi disputado. A vantagem no fim do rally é bastante confortável, mas foi preciso andar sempre depressa para dilatar essa vantagem consecutiva após consecutiva. E infelizmente depois o 306 Maxi portou-se lindamente, não nos deu qualquer problema, e é de realçar aqui o trabalho do Carlos Barros e de toda a sua equipe e de toda a equipe da Peugeot Silver Team, que dentro das instalações da Peugeot Portugal conseguiram fazer um Peugeot 306 Maxi tão competitivo como este provou ser aqui neste rally hoje. O rally começou sexta-feira à noite com uma super classificativa disputada na Marginal da Póvoa de Varzim. Adrovílio Lopes e Luís Lisboa logo aí impuseram a Lei do Leão. À terceira, foi de vez. Adrovílio Lopes e Luís Lisboa venceram o Rally Casino da Póvoa após, nas duas últimas edições, terem tido a sorte como madrasta e terem perdido a prova devido a penalizações de estrada. Mas, desta vez, na chegada à Póvoa de Varzim, a vitória confirmou-se e com toda a autoridade. A equipa da Peugeot venceu todos os troços. Apesar das posições cedo se terem definido, o Rally manteve o interesse até ao final. José Carlos Macedo e Miguel Borges mantiveram-se sempre perto dos líderes, mas nunca estiveram em posição de os bater. Nós nunca baixámos os braços, tentámos ao longo de toda a prova fazer alterações no carro para ver se conseguíamos anular essas diferenças. Não conseguimos. É de facto uma realidade que precisamos de evoluir o Megane. Essas evoluções já existem, já foram testadas. Penso que foram testadas e com sucesso, e de maneira que no próximo Rally de Asfalto vamos estar presentes para lutar de igual para igual com o Peugeot. Pedro Azeredo e Carlos Magalhães, ao volante do segundo Renault Megane Maxi, foram os terceiros classificados, tendo sentido alguns problemas com a aderência do trem dianteiro. Mas esta foi também a prova de estreia de Carlos Magalhães no lado direito do Renault. Penso que portou-se muito bem para a primeira prova, é evidente que vai ter que se habituar, que o ritmo é outro, anda-se de facto muito depressa e ele poderá dizer isso melhor que eu. Carlos, e como é que foi a tua adaptação de um Grupo N para um Fórmula 2? Foi uma adaptação que teve que ser progressiva, porque a passagem de um Grupo N para um Grupo A é um bocado violenta. O código de notas é totalmente diferente, quer do Pedro, quer o do Miguel Campos, e como tal, foi progressivo. Tens menos retas agora? Tenho as mesmas retas, só que desaparecem muito mais depressa. Melhor sorte para a próxima entrevista. Obrigado. A terceira posição foi sempre muito disputada e Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva não deram um segundo de descanso à equipa número 3. O andamento evidenciado pela equipa do Toyota Corolla WRC foi sempre espetacular e capaz de fazer vibrar o muito público que se deslocou à Póvoa de Varzim na noite de sexta e aos troços da zona de Ponte Lima que se disputaram no sábado. Miguel Campos e Miguel Ramalho, na quinta posição, foram os vencedores do agrupamento de produção ao volante do Mitsubishi Carisma GT, estreado nesta prova. O carro procura bastante melhor, a nível do motor a diferença não é substancial, é uma diferença muito mínima e é claro que requer alguma habituação, visto que o chassi é mais largo, mas está a correr bem, até agora está a correr bem. Em termos de agrupamento de produção, os mais diretos adversários de Miguel Campos seriam Miguel Cristóvão João Luz, em carro idêntico. Terminariam na sexta posição, a pouco mais de 1 minuto de Campos. Ferreira da Silva, José Pedro Silva, em Ford Score, seriam os sétimos classificados após uma prova marcada pelo azar. Vítor Lopes e José Janela também não teriam um dia particularmente feliz. Problemas no alternador do Citroën de Saxo obrigavam-nos a penalizar e não eram melhores do que os oitavos classificados no final. Na nona posição, Francisco Costa Simeão Aguiar, também após uma prova atribulada com vários problemas no Renault Clio Maxi, e o grupo dos 10 mais era encerrado por Germano Castriglione e Estrela Castriglione ao volante de um Mitsubishi Lancer Evolução 4, com o qual seriam terceiros classificados no agrupamento de produção. Quanto ao Nacional de Rallys, voltará sensivelmente dentro de um mês na terra do Rally do Futebol Clube do Porto.
Mas no Minho também se correu em clássicos. Nestes, quem se deu melhor foi Jorge Areias, acompanhado de Luís Barbosa. Estes levaram o Opel 1904 SR até à primeira posição na chegada à Póvoa de Varzim. Não foi, no entanto, uma vitória tão simples como a de Drusilo Lopes. Com efeito, qualquer dos três da frente passou pelas 3 posições cimeiras nas classificativas desta prova. Vítor Torres e Sérgio Paulo, em Porsche Core RS 2000, deram a réplica possível, mas ficariam 1 minuto e 47 dos líderes. Mas, por sua vez, os segundos classificados não tinham uma prova nada calma e o segundo posto representou mesmo a luta do dia. Vasco Miranda e Luís Nogueira, em carro idêntico, deram uma verdadeira luta sem quartel aos segundos classificados e, no final do rally, apenas 1 segundo os separava. Um pouco mais descansados, mas não muito, estiveram Paulo Alves e Rui Coelho, que eram quartos em Subaru León. No entanto, também estes tiveram um dia não muito fácil, pois Adalberto Molinho e Rui Alves andavam por perto e terminariam em escassos 17 segundos. Fora de prova ficaram bem cedo aqueles que eram apontados como os favoritos, Rui Azevedo e João Andrade. Mas um rally não são apenas estas histórias, há muitas outras, e foi justamente dessas que o Paulo Solipa foi à procura e encontrou aí por esse Alto Minho fora. Pois é, Pedro, os rallies não são só os troços cronometrados, há outros motivos de interesse. Estamos, é claro, a falar das assistências, mas afinal o que são e para que servem? Da mesma forma que existe um carro de prova, tem que existir um carro de assistência, porque senão uma coisa não se complementa. A definição de Moisés Martins é perfeita. Sem as assistências não seria possível fazer rallies, pois as exigências feitas aos carros são elevadas e estes não resistiriam a uma prova completa sem serem revistos. O planeamento dos locais onde os carros serão assistidos é feito no escritório, onde os vários intervenientes se reúnem para discutir todos os detalhes. Depois tem de ser feito o reconhecimento do terreno para que nada falhe no dia da prova. É importante saber-se qual é o pneu a montar no sítio A, qual é o pneu a montar no sítio B, quantos litros de gasolina que se vai montar aqui, quantos litros de gasolina que vamos pôr ali, qual é o percurso que vai fazer, qual é o carro que vai para determinado local, qual é o carro rápido, por exemplo, que vai estar aonde. Portanto, tudo isso é pensado de forma a que a organização funcione, porque senão é uma baralhação constante. Para que nada falhe, é feito um detalhado plano de assistências, onde se incluem várias informações como os locais onde são feitas as reparações, os carros presentes e, claro, a hora a que os Megane de prova chegam. No Rally Póvoa de Varzim, pontuável para o Nacional da Especialidade, acompanhamos a equipa de assistência da Renault portuguesa, uma das mais profissionais que atua em território continental. Para 2 carros, o de José Carlos Macedo e o de Pedro Azeredo, a Renault portuguesa utiliza os serviços da equipa francesa Beausien. Composta por 16 elementos, onde se incluem responsáveis, engenheiros e mecânicos, este preparador assegura a assistência dos 2 Renault Megane nas estradas nacionais. Para além destes, a Renault Sport contribui ainda com 2 pessoas e a Renault Portuguesa com 4, o que faz um total de 22 elementos. A logística fica completa com a utilização de 11 viaturas, entre as quais 4 furgões de oficina, 3 carros de assistência rápida, uma motorhome, 2 carros para a recolha de tempos e um para o supervisor da equipa. Com estes números, a assistência aos 2 Megane é suficiente. Mas o principal problema é o curto tempo que os mecânicos têm para fazer as reparações. Daí, a colocação de um relógio no vidro do navegador que indica o tempo que resta aos mecânicos para efetuarem o trabalho. Nesta altura, o navegador tem igualmente um papel muito importante. Temos que coordenar tudo o que está a ser feito, desde a montagem dos pneus, desde todo o seu trabalho, para que, quando esse tempo estiver quase a acabar, estejamos prontos para controlar. No dia que acompanhámos a assistência da Renault, nada de grave aconteceu, mas por vezes o stress dos momentos mais apertados provoca algumas confusões. Estava super nervoso, não é? Então, na entrada de um troço, estávamos preparados para entrar para o troço e de um momento para o outro lembrei-me do capacete, não é? Olhei para trás para o lugar do capacete e não vi o capacete. E entrei em pânico porque pensava que tivesse perdido o capacete. E claro que ele estava na minha cabeça, não é? Portanto, foi uma situação que nunca mais me esqueço. Mas as histórias não se ficam por aqui. Que o diga Pedro Azeredo. Quando comecei a correr, que era tudo com amigos, aconteciam algumas, do género de não se esquecerem de fechar o capô, a gente arrancar e partir o para-brisas, sei lá, montarem os pneus ao contrário. Aí tem uma por acaso engraçado, o ano passado aconteceu comigo e com o Panam. No Rally Vinho do Porto, portanto os pneus eram limitados, e então tínhamos 8 minutos para trocar, penso que em Faf, os pneus de trás para a frente. O que acontece? Já cansados de ter acabado o troço, você fazer aquilo tudo à pressa, tiramos os pneus da frente, portanto que eram para tocar para trás,
levantamos o carro e eu, estupidamente, torno a pôr os mesmos pneus e aperto tudo. Quando depois daquele trabalho todo verifico que o carro estava exatamente os pneus como estavam. Portanto, tivemos que partir assim depois. Os mecânicos que trabalham neste tipo de equipas são muito profissionais e têm de ter uma grande capacidade de improvisação. Por estarmos aqui em Covas e por ser neste rally, estou-me a lembrar de uma passagem ainda no tempo do Joaquim Moutinho com o Renault 5, em que aqui no troço de cabração ele ficou sem a alavanca de velocidades, partiu. Ora bom, o carro que tinha essa peça não estava aqui neste ponto. Recorremos a um carro de um espectador, de onde levantamos o carro estava fechado, nós roubamos a alavanca de velocidades para desenrascar o carro. É evidente que isto, a primeira reação foi da esposa, que ficou muito aflita porque se viu lá sem uma alavanca de velocidades, como é que eu vou sair daqui? Mas, entretanto, o proprietário, que era o marido, compreendeu. Nós reparamos depois a velha que era do Kim, montamos no carro e depois, enfim, reparamos o carro como deve ser ao senhor. Portanto, são destas atitudes que temos que recorrer, tem que haver, de certa forma, um raciocínio muito rápido para conseguir, muitas vezes, resolver problemas que surgem muito, às vezes, sem estarmos a pensar. Por falar em caixas de velocidades, diga-se que o tempo gasto numa operação de substituição baixou para 20 minutos no caso do Megane. Um tempo excelente que vem comprovar que nem só os carros evoluem, os mecânicos também. Embora o princípio de assistência seja o mesmo, as condições são bem diferentes entre uma equipa de fábrica e um privado. Uma equipa do meio da tabela não tem mais do que 3 carros de assistência e um reduzido número de elementos. Na maior parte dos casos, são os amigos que dão uma boa ajuda. Quantos elementos é que tem a sua equipa de assistência? 8 elementos. São todos mecânicos? Não. 3 mecânicos, um eletricista e 2 ajudantes, não é? E o resto é tudo para a brincadeira que vamos fazer, por amor à arte, para ajudar. Para os mais pobrezinhos, a situação é ainda pior. Resta-lhes poupar o material e rezar para que nada se parta. Senão, o mais certo é ficarem pelo caminho. Espero que tenha ficado a conhecer melhor como se fazem as assistências nos rallies. E a emissão prossegue contigo, Carlos. Foi encontrar o Estado-Maior da equipa nipónica Mitsubishi, incluindo o